Bem, agora a Gisele, né, que é minha parceira aqui também nesse projeto de pesquisa, ela vai coordenar a próxima mesa. Desde logo, eu já esclareço, né, que a gente vai falar sobre os limites atuais, né, do conceito de estabelecimento permanente. E a nossa palestrante vai ser a Mariane Coutinho, que é sócia líder da KPMG. É uma honra recebê-la aqui na nossa Escola de Direito. E a Doris, né, que trabalha com ela, também membro do nosso grupo de pesquisa. Então, agradeço muito a presença de vocês. Fique à vontade, Mariane, se você preferir falar de pé. Mas... Gente, rapidamente eu queria agradecer toda a presença do pessoal das Big Four, não só a Mariane, mas também o Gustavo Carmona, o Natali, enfim, a Ana Cláudia Tume, que vieram, né, a brilhantar essa mesa com relação ao estabelecimento permanente. Eu sinto, né, uma angústia nessa questão, pessoalmente falando, até porque o conceito é muito claro com relação à presença física. Eu sei que também a comunidade europeia veio até estudando a questão do beach tax e a dificuldade de trabalhar essa questão dos downloads e dos diferentes formatos. Enfim, toda essa questão da ressignificação de negócios e modelos de negócio faz com que a gente tenha que necessariamente pensar sobre a questão do estabelecimento permanente e como o Brasil eventualmente vai tratar disso, né? A IN recente da Receita, no Country by Country Report, retomou essa questão do conceito de estabelecimento permanente, conceito este que não está na nossa legislação, mas sim nos tratados para evitar a dupla. Então, assim, eu coloco já para os debatedores e até para a Mariane toda essa nossa angústia e como pensar, né, nessa ideia de estabelecimento, à luz aí do Action Plan 1, do BEPS, sobre economia digital, como vem se desenvolvendo. Recentemente foi aberta uma consulta pública, né, sobre economia digital e como vocês enxergam esses caminhos aí pela frente e mesmo se vai ser interessante para o Brasil trabalhar com a ideia de estabelecimento. Eu tive recentemente com um professor da Universidade de Sydney, ele falou para mim, Gisele, mas o Brasil não devia estar preocupado com estabelecimento permanente. Vocês trabalham com tantos regimes de retenção na fonte, vocês são os campeões de retenção na fonte. Será que realmente o Brasil vai fazer alguma maldade com relação à ideia de estabelecimento permanente? Não me parece. E foi a colocação do professor Graham Cooper. Mas, enfim, coloco aí a pergunta para vocês em linha aí também com o que ele apresentou. Então, Mariane, é contigo. Obrigada. Não sei onde é melhor eu ficar para todo mundo. Vou ficar aqui só. Enfim, acho que todo mundo consegue ver. Vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Bom dia a todos. Especial agradecimento, né, para o pessoal da Fundação, Tatiane, Rita, Gisele, Roberto, os demais participantes aqui, integrantes da mesa. Já adianto que eu não vou falar os 50 minutos que me foram dados, porque eu estou muito ansiosa para ouvir a contribuição dos meus colegas brilhantes, Gustavo, Ana Cláudia, Natali, todos aqui que, com certeza, sabem mais do que eu sobre esse assunto. Então, a minha ideia aqui é passar um pano de fundo, como uma introdução para os nossos debates, falar qual é a minha visão, principalmente em relação ao contexto desse debate dentro da nossa realidade brasileira, porque acho que isso é o mais importante, né? Porque, diferentemente do debate anterior, que está nas nossas entranhas, nas entranhas das empresas brasileiras, esse tema de estabelecimento permanente ele é muito filosófico, né? Como a gente estava dizendo agora, lá fora é um super assunto, está no dia a dia, e, para a gente, sempre é algo que a gente tem que digerir. Então, para mim, é muito mais importante que a gente consiga fazer essa ponte e entender o que disso é útil para a gente, o que nos impacta hoje pode nos impactar amanhã, do que ficar numa análise muito técnica, detalhada, de coisas que, na prática, vão servir muito pouco aqui para o nosso dia a dia. Tá? Então, eu vou começar exatamente com uma abertura aqui bem didática, até porque eu não sei se todo mundo está bem familiarizado com o assunto, né? Milita aí no direito tributário internacional, então prefiro que a gente comece todo mundo na mesma página. O conceito de estabelecimento permanente nada mais é do que um conceito de direito tributário internacional que delimita o poder de tributar dos diversos países. Então, quando você tem um negócio, uma operação que envolve mais de um país, você tem uma discussão de qual é o país que tem direito de tributar aquela mesma pessoa em relação àquela mesma renda.
E, para isso, a gente tem, claro, os tratados para evitar a dupla tributação. E um dos principais artigos dos tratados é o artigo que fala sobre estabelecimento permanente. Na prática, o que é isso? Uma empresa estrangeira atua, por exemplo, no Brasil, sem que ela se estabeleça formalmente como uma empresa registrada na junta comercial, com seu CNPJ, pagando imposto de renda. Isso não significa que, aos olhos do direito tributário internacional, ela não deveria ser considerada uma residente para fins tributários no Brasil. Então, no conceito do direito tributário internacional, isso seria possível, mas é preciso que isso esteja previsto na legislação doméstica. Estando previsto na legislação doméstica, em havendo um conflito entre o que um país prevê e o que o outro país da outra ponta prevê, e em havendo um tratado entre esses dois países, a gente se socorre do tratado para verificar se algum dos países está extrapolando o seu direito de tributar na legislação doméstica, vis-à-vis o que foi negociado nesse tratado internacional. Então, o conceito é relativamente simples. A gente sempre está falando aqui de uma empresa estrangeira operando num determinado país de uma forma não formal ou registrada, querendo saber qual o risco que ela corre de ser considerada uma residente fiscal naquele país. Legislação doméstica. Aqui no Brasil, a legislação realmente é um pouco complexa, porque a gente não tem um capítulo específico no regulamento de imposto de renda que trate isso de uma forma, eu diria, didática, exaustiva e com suficiente regulamentação para que a gente possa aplicar isso com tranquilidade. A gente tem alguns artigos que a gente junta aqui e acolá, que têm, sim, alguma ligação com os conceitos internacionais. Basicamente, esses conceitos dizem que, se você tiver vendas diretas de uma empresa no exterior para empresas brasileiras, então, quando uma empresa brasileira importa produtos, por exemplo, poderia haver o risco dessa empresa estrangeira ser uma contribuinte no Brasil se ela tivesse um procurador aqui no Brasil que habitualmente exercesse os poderes dessa procuração para vender em nome da empresa estrangeira. Então, o fato meramente de eu importar um produto no Brasil não faz dessa empresa estrangeira uma contribuinte de imposto de renda no Brasil. Mas, se ela aqui tem um representante que tem o poder de negociar o contrato de compra e venda, e não apenas distribuir panfleto, fazer uma divulgação da marca ou do produto, mas, de fato, negociar os termos e condições da venda, esta pessoa pode ser considerada o elemento de conexão necessário para que a empresa estrangeira seja considerada um contribuinte aqui no Brasil. Esse é um dos exemplos, a gente tem alguns outros específicos. Existe um conceito amplo, que eu diria que vai por interpretação, mas que nós, na prática, entendemos que é aplicável, que é o que a gente chama de uma filial de fato. Então, se de fato uma empresa estrangeira está no Brasil operando, por exemplo, prestando serviços, não é o fato dela não ter um contrato social registrado na junta comercial, não ter um CNPJ, que isso não significa que ela não vai ser contribuinte de impostos. Então, nesse caso também, embora por uma interpretação mais extensa, mas obviamente lógica, ela teria que pagar imposto aqui no Brasil também. Tem outras situações de mandato e de consignação, mas eu vou passar aqui para uma outra análise, que é a questão prática, que é exatamente o que a gente estava falando de qual a utilidade prática disso. A Receita Federal tem focado poucos seus esforços de fiscalização e autuação no tema estabelecimento permanente. Por quê? Primeiro, é uma questão de difícil prova, e, principalmente, porque, nos casos mais comuns, que são os de serviços, como a gente tem uma tributação muito elevada na importação de serviços, GR-Fonte, CID, PIS, COFINS, ISS, você fazer uma caracterização que levaria a tributação do não residente como se residente fosse, de forma que eu teria que apurar o imposto de renda dele devido no Brasil, por um método que normalmente se assemelharia a um lucro presumido, a um lucro arbitrado. Poderia não ser tão vantajoso para o fisco como simplesmente tributar o valor dos honorários brutos que a gente paga ao exterior numa carga tributária que pode chegar a quase 50% se a gente considerar reajustamento de base de cálculo. Então, na prática, o nosso fisco achou uma forma mais eficiente, né, em termos de arrecadação e de fiscalização, e isso tem sido pouco usado. A gente tem visto alguns casos, principalmente mais recentes, ou envolvendo contratos grandes de empreitada, construção, esses contratos também da área de petróleo e gás, em que se houve uma tentativa de autuação. A nosso ver,
Em todos os casos, os argumentos da autuação que foram usados pelo fisco não foram tecnicamente muito bem utilizados, e aí, consequentemente, a chance de êxito, aí, pensando no lado do fisco, também ficaram bastante reduzidas. Então, ou a argumentação não era boa, ou realmente os fatos não justificavam a caracterização de um estabelecimento permanente. No caso dos tratados que o Brasil assinou com outros países, nós temos esse artigo 5º, que segue o modelo OCDE. Então, via de regra, se houvesse uma tentativa do fisco local de tributação, nós poderíamos nos socorrer do artigo 5º, e o que o artigo 5º fala nesse caso do agente, que a gente chama de status dependente, seria essa pessoa, é mais ou menos o mesmo conceito do regulamento do imposto de renda, uma pessoa que no Brasil exercesse os direitos que legalmente lhe foram constituídos por procuração para negociar os contratos. E tem algumas exceções. Então, por exemplo, atividades auxiliares, acessórias, não podem caracterizar um estabelecimento permanente. Então, por exemplo, se a empresa estrangeira tem apenas um depósito, como se fosse possível, vamos esquecer as questões aduaneiras, de impostos indiretos, mas se ela tivesse um depósito, um mero depósito de seus produtos no Brasil, este fato, por si, não seria suficiente, à luz dos tratados, para a caracterização do estabelecimento permanente, porque seria uma atividade acessória. Então, existem algumas exceções que a gente preserva, mas, novamente, utilização prática dos tratados dependeria da gente ter, primeiro, uma legislação doméstica forte nesse sentido e a aplicação da legislação, né, por parte do fisco, que não tem acontecido muito. E aí, trazendo um pouco aqui para a prática, para também puxar um pouco já para a questão do digital. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil e de Google França. Então, no mundo digital, esse elemento de conexão físico no país, ou seja, ter uma pessoa aqui com uma malinha, visitando as empresas, para divulgar o seu produto, sua marca, negociar e fechar contratos, passa a ser cada vez menos necessário. O fato de você precisar estar fisicamente realizando parte das suas operações de qualquer outra forma que não só da comercial, também passa a ser menos importante ou relevante ou imprescindível. Então, muitas vezes, as empresas estão em outros países, aí vou colocar a gente sempre nesse polo de quem recebe, mas, obviamente, que poderia ser na mão inversa, mas é possível que empresas de vários outros países operem no Brasil pela internet. Né? Todo mundo aqui, com certeza, consome, de alguma forma, algum produto sem que a empresa esteja registrada no Brasil. E aí, nesses casos, embora você tenha o mercado consumidor, digamos assim, ou o mercado importante do ponto de vista econômico para aquela empresa sendo, de uma certa forma, explorado até no bom sentido, geralmente não há necessariamente a presença física tributável daquela empresa estrangeira no Brasil. Em alguns casos, é lógico que tem, porque, pela questão de negócio, é importante ter um apoio, uma assessoria, alguém que fale a língua, que possa ter o contato com o cliente, que conheça o mercado de uma forma geograficamente mais próxima. Mas isso não significa também que essa empresa, essa subsidiária, é aquela que vai reconhecer a receita mesmo, grosso modo falando, daquele negócio que é gerado pela exploração do mercado local. Quando a gente fala de mercado local, e aí a gente vai passar um pouco aqui no conceito de OCDE, mas a gente tem que ter uma visão bem ampla, porque ela pode ser, por exemplo, vou dar o caso aqui do Google, né? Como é que foi o caso da Google? Que é um caso público, a empresa Google França vendia espaço publicitário no site Google França para as empresas da França que queriam colocar lá os seus banners, enfim, os seus links dentro do site. Só que todo este contato ele era um contato acessório, era um contato preliminar. De verdade, quando você ia assinar o contrato ou negociar, você era remetido à Google da Irlanda, que era a empresa que tinha os poderes legais para vender aquele espaço. Então, os pagamentos eram feitos da Google França dos clientes na França para a Google Irlanda, e lá na Irlanda se apurava o imposto de renda devido. Na Google França, havia apenas um valor reduzido de receita pelo apoio que a Google França dava pela Google na Irlanda, para a Google na Irlanda. E aí o fisco francês chegou à conclusão de que todo mundo acessava o Google na França, todo mundo acessava anúncios de serviços e produtos no Google França que geravam negócios e que o imposto de renda pago pelo Google na França era muito reduzido.
E aí, quando eles foram entender essa estrutura, eles falaram, não faz sentido, porque vocês estão explorando o mercado francês. São todas essas pessoas aqui que acessam todo dia o Google, que clicam no seu anúncio, que consomem os produtos, que estão sendo os geradores deste ganho, ou dessa receita, ou dessa renda, que não está sendo tributado aqui na França. E, enfim, depois da autuação, esse caso foi levado a julgamento, e a decisão foi, não, a Google não tem que pagar imposto na França sobre essa receita, porque não há elemento de conexão suficiente à luz das regras vigentes, quer seja da própria regra interna francesa, quer seja pela interpretação do tratado, e etc. Porque não havia um outro elemento que não fosse essa justificativa da fonte econômica de mercado. Vou passar aqui, porque acho que a gente fala um pouco. Enfim. Como que é essa questão? A questão da discussão de fonte versus geração de valor, eu acho que é o principal direcionador para a tributação para esse tipo de operação digital. Por quê? Vocês devem ter ouvido muito, né, falar de que o Brasil não é membro da OCDE, porque o OCDE é clube dos países ricos, que são os países que detêm tecnologia, que detêm propriedade intelectual e que, portanto, todo o sistema tributário internacional, inclusive modelo OCDE e etc., são desenhados pelos países ricos para que as suas empresas se beneficiem, para que os seus governos se beneficiem. Então, se você for pensar nessa visão histórica, não estou nem dizendo que eu concordo, estou colocando aqui como um statement, porque isso é realmente uma história que a gente já escuta há bastante tempo, ela faz algum sentido na medida em que o modelo que hoje prevalece é realmente um modelo de alocação de valor com base no desenvolvimento da propriedade intelectual. Então, hoje, quando você tem uma transação entre dois países e você se vale das regras de preços de transferência no modelo OCDE para alocar o direito de tributação, o que a gente faz? Uma análise de riscos, de valores, de funções, para a gente chegar à conclusão de qual é, dentro da cadeia de valor, o percentual do lucro que deveria ser atribuído a cada país ou a cada entidade dentro de um conglomerado. Quando você vai ver o valor que é atribuído para o mercado, é zero. Então, você atribui valor para a propriedade intelectual, para o capital, para as atividades de venda, para as atividades de desenvolvimento. Mas o valor mesmo que se atribui tanto para a produção, ou seja, para serviços que eles consideram de pouco valor agregado, já é baixo, e para a exploração do mercado em si, também é praticamente inexistente. Então, a discussão aqui, hoje, eu acho que sai até um pouco, e esses são os comentários que a gente tem ouvido, sai um pouco da esfera de BEPS, que seria evitar a não tributação, porque a discussão do BEPS é, dependendo do planejamento que você adota, você não paga imposto nem no país A nem no país B, e isso não seria o mundo ideal. Mas aqui a gente não está falando necessariamente de não pagar imposto nem A nem B. É de se faz sentido o modelo atual, no qual você aloca essa tributação muito mais para o país que tem a propriedade intelectual, e aqui, no caso de digital, eles falam muito dos algoritmos, porque propriedade intelectual sempre existiu, né, por trás de todos os produtos tangíveis que a gente consome, mas que nesse mais intenso desenvolvimento do digital, quando você vai para a parte de algoritmos, etc., onde você tem essa grande mudança, e a ideia é que você continue atribuindo maior carga tributária para o país que é onde você tem a residência da propriedade intelectual e não do mercado consumidor. Bom, antigamente, quem reclamava? Os países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, que eram o que a gente chama de país-mercado. Então, você tem o Brasil, a Índia, a China, que eram países que antigamente tinham mercados enormes, mas pouca tecnologia. Por isso que o Brasil tinha, né, restrição de entrada na OCDE. Embora a gente tenha, obviamente, mais recentemente um movimento de mais empresas brasileiras começarem a exportar capital e desenvolver tecnologia e propriedade intelectual aqui gerada, mas, via de regra, nós somos muito mais explorados pelo mercado consumidor que a gente tem do que provedores de tecnologia para o resto do mundo. Então, essa discussão começou agora a se intensificar, e você percebe que países como França, Inglaterra, ou seja, países que são países de primeiro mundo e detentores de tecnologia, começam também a discutir se faz sentido esse modelo no qual o mercado deles, explorado, não é devidamente remunerado. Então, a discussão é muito interessante, porque, assim, quando interessa, eu quero, quando não interessa, eu não quero. Então, qual foi a forma
que os países, né, de uma forma geral, membros da OCDE, encontraram para essa equação. Vamos falar só de digital, porque essa discussão do fonte não fonte, ela poderia estar acontecendo para todos os negócios. A gente podia parar e falar, vamos reavaliar se faz sentido, de uma forma geral, para qualquer negócio, a gente não dá o peso devido para o mercado. Mas não é isso que está sendo feito, porque, obviamente, que eles vão sair perdendo. Então, o que eles estão discutindo é, para digital, vamos avaliar o mercado. Para todo o resto, continua tudo como está. Então, essa, mais ou menos, tem sido a diretriz. Falando de BEPS, o Action One, que é super importante, que fala exatamente sobre os desafios da economia digital, né, que foi um relatório que foi divulgado em 2015, ele fala sobre o impacto que esses novos modelos devem gerar sobre a questão do direito tributário internacional, e que, sim, há muitos desafios. Eles falam sobre o conceito de uma presença econômica significativa como um elemento de conexão, que é esse nome mais bonito, porque a gente estava falando da questão da valorização dos mercados. E aí o mercado ele tem que ser entendido não só como o mercado consumidor direto, quantas pessoas compraram online aquele produto ou aquele serviço, mas tem um conceito, por exemplo, de informação, de dados, né? Se aquela empresa se vale dos dados que são coletados de uma população como o Brasil, para gerar algum tipo de insight que, de alguma forma, gera um valor e isso gera uma receita, isso é uma forma de elemento de conexão. Não precisa ser necessariamente o quanto cada um aqui diretamente pagou no seu cartão de crédito ou em algum outro tipo de pagamento para a empresa lá fora. E eles falam de modelos, porque isso tudo agora é um debate. Qual seria o modelo para que haja uma tributação em termos de repartição mais justa, né, entre os países dentro dessa nova realidade? Então, se fala sobre o imposto de renda, não imposto de renda, sobre o imposto de fonte, e fala-se, por exemplo, sobre o Digital Equalization Levy. E aí, por que eu fiz essa observação? Porque, para a gente, Brasil, é super natural entender que o IR-fonte é o imposto de renda retido na fonte, né? Ele está naturalmente atrelado ao imposto de renda. O outro país pode tomar, eventualmente, o crédito lá fora contra o seu imposto de renda. E o que a gente estava falando, o nosso modelo já está resolvido. A gente já implementou isso lá atrás, quando a gente decidiu que importação de serviço estava sujeito ao imposto de renda na fonte. O que eles propõem aqui, eventualmente, para debate, é um imposto de fonte, que pode ou não ser um imposto de renda. Porque, se for um imposto de renda, você vai ter que entrar na discussão de se ele é ou não possível de ser cobrado à luz dos tratados. Porque tem um tratado que vai dizer, se não há estabelecimento permanente, não há atribuição de receita naquele país, não há IR-fonte. E o Digital Equalization Levy, posso dar um exemplo da Índia, mas tem vários outros países que já estão adotando, que também não é um imposto de renda, é como se fosse um imposto sobre a receita bruta, né, que a gente também já está super acostumado com o conceito. Então, olha, não é que eu vou te cobrar um imposto de renda na fonte, mas eu vou cobrar um imposto digital, X, que, em princípio, não se sujeita aos tratados, porque ele não é um imposto sobre a renda, e esse aí é um grande debate, né, hoje, se realmente seria possível ou não cobrar, e de quem você cobra, se é do seu contribuinte local, de alguma forma, que está consumindo aquele produto, e aí você até evita um pouco essa discussão sobre o não residente, ou se você cobra diretamente do não residente de alguma forma. E aí toda a discussão da OCDE sobre os efeitos perniciosos dessa cobrança e dessas medidas unilaterais. Então, a partir do momento em que todo mundo está em estado de desespero, sabe que as discussões nível OCDE demoram muito para acontecer, que dependem de negociações extensas. Cada país sai resolvendo do seu jeito. A gente já resolveu há muito tempo, mas a Índia está resolvendo agora. A Inglaterra está resolvendo agora. Então, se cada país resolver introduzir o seu próprio imposto, resolve-se o seu problema, qual que é a grande consequência disso? Você pode ter dupla tributação, ainda que de uma forma disfarçada, porque o sistema estava todo organizado para o imposto de renda, e aqui a gente começa a ter umas figuras estranhas. Você começa a ter muito mais incertezas, e o que a OCDE tem dito é que incerteza, de fato, para a economia, para os negócios, não é bom. E você começa a ter também uma situação na qual você deixa de observar o princípio da neutralidade fiscal, que é aquele na qual você deveria tributar todos da mesma forma. E a gente começa a criar toda uma regra específica para o mundo digital, sendo que o mundo digital, primeiro,
ainda está em transformação. Então, por mais que você tente delimitar qual o escopo disso, hoje é isso, amanhã já é outra coisa, então isso vai se mover muito rapidamente. E, por outro lado, os impactos econômicos de você exatamente refrear todo o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, econômico que está por trás da inovação. Então, a partir do momento que a gente começa a usar as ferramentas tributárias para aumentar a arrecadação, mas que, por outro lado, e a gente estava falando um pouco aqui no painel anterior, você acaba prejudicando o desenvolvimento dos negócios, talvez você tenha outros efeitos econômicos não previstos, porque a gente não tem que pensar só na parte de impostos, você tem toda a economia dos países, né, toda uma questão de evolução de sociedade. E um outro argumento é que, cada vez mais, as empresas pequenas e médias estarão no mundo digital. Hoje, o movimento que a gente vê, e vocês podem ver a nossa realidade aqui no Brasil, já é essa. A gente tem essas que a gente chama de unicórnios, que são as grandes empresas da área de tecnologia, que não são mais startups, mas a gente tem milhares de startups super bem-sucedidas, com uma tecnologia super avançada, que são realmente as empresas que vão mover a economia. E essas empresas são as que mais vão sofrer. Porque, antigamente, as empresas eram locais e, conforme elas iam crescendo, elas viravam multinacionais. As empresas pequenas de tecnologia, elas podem começar multinacionais no dia 1, porque, com a internet, com a tecnologia, e elas são exatamente desse mercado, ela não precisa ser grande para expandir, ela pode expandir desde sempre. Como ela sobrevive num mundo de incerteza, a gente estava falando de ICMS, quantos estados você deveria ter registro, imagina essa complexidade em vários países, com vários idiomas, com legislações complexas e com tratados que, às vezes, existem, às vezes não, mas sendo interpretados e sendo assinados de forma diferenciada. E a gente vai falar lá na frente, mas para não perder o gancho, porque, dentro do conceito de revisão dos tratados existentes, à luz do BEPS, no MLI, que é o Multilateral Instrument, que está sendo usado, para quem não conhece muito o tema, basicamente o que está se prevendo agora é que todos os países, em tese, deveriam rever os seus tratados para avaliar se eles são aderentes às normas do BEPS. E aí, dentro dessa análise, você, claro, não tem só uma forma de alteração, você tem várias formas. Você pode alterar para alguns artigos e outros não, você pode alterar da forma A, B ou C. E você tem que ter um matching entre os países. Então, o Brasil tem que dizer, eu quero... O Brasil não assinou o MLI, mas vamos supor que tivesse assinado, ou quando assinar, ele vai falar, eu quero alterar o meu contrato com o Japão para o artigo tal. E essa é a redação que eu quero. E aí, do outro lado, o Japão vai ter que dizer, eu também quero alterar o meu tratado com o Brasil, neste mesmo artigo, e eu também quero essa redação. Isso é um matching. Imagina o trabalho que isso vai dar, né, se você for fazer 1 a 1. Então, por isso que eles estão prevendo que você pode fazer isso de uma forma em bloco, digamos assim, para facilitar o processo. Aparentemente, o Brasil se posicionou no sentido de que vai fazer as negociações, né, individuais. Então, você imagina, nessa confusão toda, uma empresa pequena ter que entender qual é o tratado aplicado com cada país e qual foi a posição que o Brasil, enfim, né, se for o caso, adotou naquele determinado assunto. Bom, aí a gente teve uma consulta pública, agora, em novembro, houve uma reunião na Califórnia para se discutir os comentários que foram submetidos à OCDE, porque aquele Action One Report foi considerado não conclusivo, ou seja, eles jogaram uma bomba no ar, deram aquelas sugestões. O que vocês acham? É o digital levy? É imposto de fonte? A gente tem que estabelecer um outro elemento de conexão para estabelecimento permanente? O que a gente faz? E aí todo mundo falou, bom, boa pergunta, o que a gente faz? Então, eles soltaram uma nova consulta pública, pediram para as empresas, instituições, enfim, entidades que quisessem se manifestar, comentar, basicamente, esses pontos aqui. Então, eles têm muitos assuntos que são, eu diria, até mais de negócios do que necessariamente de impostos. Qual que é a sua visão? O que vai mudar? Por que você acha que essa questão da propriedade intelectual é importante? Então, tem assuntos muito de tentar angariar um pouco do conhecimento prático em relação à questão do digital. Daí ele fala quais são os desafios e oportunidades para os tax systems. E aí, tax systems é bem curioso, porque você pode ver isso do ponto de vista de tributação, mas também do ponto de vista operacional, que afeta o compliance das empresas e que afeta os instrumentos, as ferramentas que os fiscos teriam para monitoramento do compliance, etc.
Ele fala sobre a implementação do BEPS, então, se as empresas já estão percebendo, ou se as entidades perceberam que o BEPS, de alguma forma, endereça esse assunto do digital, se isso já teria algum efeito prático, e quais seriam, né, as opções que estariam disponíveis para resolver esses problemas. Então, o que eu posso falar aqui é a KPMG globalmente se posicionou, enviou um documento que está disponível no site da OCDE, respondendo todas as perguntas. A posição KPMG é uma posição bem curiosa. Eu gostaria de dizer que eu não contribuí, como brasileira, para esses comentários. Então, eu fiquei um pouco com a pulga atrás da orelha. Eu preciso voltar lá com a equipe global para discutir. Mas o que eles falam é que eles são super contra essa questão da precificação de mercado, que faz sentido manter o modelo como ele é, que a gente não deveria ter uma separação da tributação para o mundo digital, que as discussões deveriam ser mais profundas, que isso é incompatível com o modelo de transfer pricing atual, porque o modelo de transfer pricing atual não atribui precificação para nada disso, e que mudanças nesse sentido seriam complexas, seriam difíceis de serem implementadas, porque dificilmente a gente conseguiria consenso entre os países, os interesses são muito conflitantes, e exigiria uma reforma profunda de todo o sistema, que não deveria passar só pela questão do digital, mas pela questão da discussão de tributação de fonte como um todo, que foi aquilo que a gente comentou. Esse comentário, então, é muito mais no sentido de não acredito, é um relatório relativamente duro, de que o caminho que está sendo tomado é o correto, e acredito, sim, que ele vai prejudicar o desenvolvimento de negócios, vai prejudicar as empresas, vai gerar dupla tributação e vai gerar incerteza. Mas eu acho que talvez tenha que ter uma visão aí de países em desenvolvimento também, uma certa provocação, porque eu acho que talvez tenha aí um outro lado da moeda que seja importante, né? Que talvez tenha mais a ver realmente com questão de justiça social na questão da tributação internacional, que não é o nosso papel de aplicar o que está na lei, mas acho que nesse âmbito mais filosófico aí de qual seria o modelo ideal, acho que vale uma reflexão, até para nós, né? Como brasileiros de um lado, como técnicos de outro, e eu acho que nós, brasileiros, temos que nos movimentar nesse sentido, para a gente construir uma visão coletiva que faça sentido não só na nossa cadeira profissional, e cada um é a sua, um está na procuradoria, o outro é contribuinte, o outro é consultor, mas talvez uma visão que seja mais harmoniosa para todos os envolvidos, mas em relação a país Brasil. E o Action 7, que é, na verdade, o que fala exatamente sobre estabelecimento permanente, embora eu ache que, para esse nosso tema, o 1 é mais relevante, algumas alterações estão sendo propostas, dentro do âmbito de BEPS, para o artigo de estabelecimento permanente, principalmente para limitar os abusos que têm sido observados na percepção da OCDE com relação ao planejamento tributário. Eu acho que, dentro dessas discussões, talvez as jurisdições de mercado possam se beneficiar, como elas estão sendo desenhadas. Elas passam por 3 conceitos. Um, que é o que eles chamam de commissioners, que é exatamente aquela questão de você ter uma pessoa que assina contratos. Esse artigo ele tem recebido muitas críticas, porque ele propõe um modelo alternativo que ninguém entendeu muito bem o que é. Então, ele fala que... Até vou pegar aqui, com licença, só para a gente ter os termos corretos, né? Ele fala que você teria um estabelecimento permanente pessoal, não só quando você tem uma pessoa... Desculpa o inglês, se alguém não entender. Habitually concludes contracts, que seria a redação normal, mas habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise. Então, dá a entender que ele quer uma interpretação mais extensa. Então, o que a pessoa faz aqui? Talvez ela não seja exatamente a pessoa com a procuração que é assinada todo dia, mas se eu entender que ela está exercendo um papel principal na conclusão dos contratos de forma rotineira, sem alterar os termos e condições que já são dados pela empresa lá fora. Por exemplo, ela tem uma lista de preços, prazos, ela não faz efetivamente uma negociação no dia a dia. Talvez ela não fosse considerada, no modelo atual, um estabelecimento permanente,
e ela passaria a ser neste novo modelo. Mas, na prática, principalmente trazendo para o mundo digital, a gente, pelo menos nossa interpretação é que ainda não está muito claro o que vai acontecer. O outro ele fala de atividades específicas, porque existem algumas atividades que são consideradas como exceções para a caracterização do estabelecimento permanente, como o caso do armazenamento, por exemplo, que eu dizia, mas algumas empresas dividiam isso em várias empresinhas, a gente conhece, né? Lucro presumido, já ouvimos falar. E aí dizia assim, não, mas essa empresa aqui só faz armazenamento. Mas quando você juntava 2, 3, 4, 5 que ela tinha no país, dava um bom pedaço do negócio. E o outro, que é o splitting up, são os contratos com prazos, né? Por exemplo, de construção. Ele fala, olha, se você tiver um site de construção de até X período, não é um PI. E aí a pessoa fazia um contrato por esse período, mas depois fazia um novo, ficava renovando. Então, não tinha fim, e eles falaram não. Nesse caso também. Então, quando a gente olha o que eles estão propondo para a alteração de artigo de Permanent Establishment dentro do Action 7, nos parece que, embora você tenha alguma possibilidade de atrair mais receita para o país de mercado, a depender das funções que a empresa estrangeira vai ter no país, não nos parece que esse é o carro-chefe, não é isso que está puxando as discussões. Ele dá até um exemplo dentro do relatório de uma questão de marketing online ou de anúncios, né, nos sites, mas o exemplo que ele dá é, no caso de uma empresa estrangeira, ter um site e ela possuir uma subsidiária no país que faz a venda do advertisement. E aí ele fica discutindo o que essa empresa pode ou não fazer. Então, você vê que, nessa situação em que ela tivesse, eventualmente, o site totalmente lá fora e nada aqui no Brasil, a discussão não está ainda muito amadurecida. Então, acho que o caminho, se tiver, vai ser dentro daquela linha do elemento da conexão econômica da empresa estrangeira com a brasileira dentro da exploração do mercado. Mas essa é uma discussão que, embora exista de uma forma intensa, ela ainda não está muito tangibilizada em termos de ações, de métodos, ou até da alteração do próprio artigo do tratado para refletir algo mais concreto. Eu acho que acabou, mas... se esqueci. Acho que é isso. Bom, então é uma introdução. Espero que eu tenha sido clara, pelo menos para colocar todo mundo na mesma página. E espero que tenha sobrado tempo para os demais. Obrigada. Obrigada, Mariane, pela excelente exposição. Eu vou, a pedido da Karen, ela queria direcionar uma pergunta para você, Mariane, só antes de passar a palavra para os demais. Só uma pergunta mesmo. A OCDE não gostou muito quando a Índia colocou o Digital Equalization, e a gente sabe disso. O que eu quero entender é, o Brasil trouxe o Convênio 106, que vai tributar os bens digitais pelo ICMS. Na verdade, o decreto de São Paulo já tinha essa previsão. Sinceramente, eu acho que deveria ser tributado mesmo, porque fica uma confusão. Quer dizer, se eu compro na loja, eu tributo, se eu compro digitalmente, eu não tributo. Mas, anyway, isto não é similar, porque, na verdade, é um tributo sobre a receita. O que a gente traz com o ICMS na tributação de bens digitais pelo convênio não é igual ao Digital Equalization da China, da Índia? É bem parecido, né? Talvez a diferença é que ele está travestido de um VAT, né? Embora na prática não seja. Eu acho que não. Eu acho que é um imposto indireto, mas ele não necessariamente é sobre valor agregado, ele não tem um sistema de crédito. Inclusive, quando a gente pergunta de crédito, seria só fora. Mas a grande crítica que se faz é que ele é necessariamente só para operações. Não tem, exatamente. Por isso que eu falei que ele está travestido de VAT, porque não é. Né? Usou-se o ICMS, mas não é. Mas o que eles falam é exatamente isso. Tá bom, se você quisesse cobrar na Índia o Equalization Tax, você teria que cobrar das empresas indianas também. Não deveria ser só... Exatamente. Então, no nosso caso, talvez esteja até um pouco mais alinhado. Eles não cobram das empresas não. Tá bom. Mas é que lá, se a empresa indiana vende, digitalmente ela já não está sendo tributada. O VAT normal, mas outro imposto. Mas é o VAT. Então, ele está equalizando o VAT com o Digital Equalization. Quase como se fosse a CID aqui, que a empresa brasileira não paga, mas na importação de uma tecnologia, sim. Sim. Dá no mesmo, eu cobro VAT. Exato. Mas que, no fim, vai levar a mesma discussão que a gente até teve, que se CID estaria cobertada por um tratado, que a maior parte
dos países, ao olhar para a Índia, tem chegado à conclusão de que não. Esse Equalization Tax não seria um IR a ponto de poder ser creditável pelo outro país.